Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E voltando aqui ativa com os vídeos, né? E o vídeo de hoje, o que eu quero falar para vocês é por que meu marido não tem forças para abandonar o AM. É um título ou uma petição, lá uma pergunta que muitas irmãs têm me feito, né? Antes a gente tinha apenas um grupo, que era aquele de acolhimento, agora a gente já está com outros grupos, que são pessoas que estão trabalhando o tema do perdão, outro que é da quarta fase, e essa pergunta está cada vez mais recorrente, por isso eu quis trazer aqui para o canal. Mas antes eu quero pedir a bênção de vocês. Como, Sheila, que eu posso abençoar esse canal? Irmãos, eu estudo e continuo conhecendo e estudando cada vez mais a palavra do Senhor, e eu fiz esse canal para abençoar a vida de vocês. Então, eu preciso que hoje vocês comecem também a abençoar esse canal. Como? Curtindo o vídeo, comentando. Para quem não segue o canal, passe a seguir. Quem puder sentir no coração de abençoar outros irmãos, compartilha esse vídeo. Eu vou colocar uma meta aqui, se nós alcançarmos a marca de 10 mil seguidores até sexta-feira, sábado, eu vou fazer uma live lá para o pessoal que está trabalhando lá nos grupos a questão de libertação, que é com uma pastora especializada do SILC, do Ministério da Pastora Tânia Tereza, que está fazendo esse aconselhamento, está fazendo os destravamentos, né, no mundo espiritual, as orações, as renúncias, está acompanhando ali o grupo, está sendo assim uma obra maravilhosa. Ela vai fazer uma live para o grupo de perguntas, respostas, explicando mais o tema de maldição. O meu vídeo muito simples de maldição aqui do canal foi o vídeo que vocês mais pediram para eu me aprofundar nesse tema. E se vocês me ajudarem a bater a meta até sexta-feira de 10 mil seguidores aqui no canal, falta pouquinho, tá? Como que a gente faz isso, Sheila? Compartilhando, pedindo para as pessoas seguirem o canal. Se a gente bater essa meta, eu coloco o vídeo aqui para vocês, ao vivo que seja, ou a gravação dessa aula que ela vai dar, tá bom? Então vamos falar desse tema aqui. Por que meu marido não tem forças para largar o AM? A resposta é muito simples, tá? É porque existe uma ligação de alma. E essa ligação de alma, ela foi instituída pelo próprio Senhor, né? Pelo próprio Deus, né? Ela nasceu no coração de Deus. Não é essa do adultério, não é essa da fornicação, não é essa da prostituição, mas aquela de Gênesis 2, 24. Ali Deus fez uma aliança e uma ligação de alma. Deixará o homem pai e mãe, quem dirá amante, né, irmãos? Se unirá à sua mulher, ou seja, assume essa mulher como sua esposa, recebe a bênção dos pais e formarão os dois uma só carne, através do quê? Da relação íntima, conjugal, que essa aliança é formada. Para quem eu sempre explico para vocês que a diferença entre aliança e casamento, que é o civil, né? Que eu estou como é que fala isso? Direcionando para vocês, que eu estou querendo explicar a vocês. A aliança e o casamento civil são duas coisas diferentes, né? A aliança é o cumprimento ali de Gênesis 2, 24. E Deus, irmãos, para quem não sabe, o único casamento que o Senhor celebrou foi o casamento de Cristo e a igreja, né? Por isso que nós somos a noiva de Cristo, por isso que ele vai vir pela sua noiva. A Gênesis 2, 24, ali foi apenas a consumação da aliança, o princípio da aliança que o Senhor estabeleceu, no qual ali ele faz o papel de pai, né? Abençoando o casal. Prova disso está também, se eu não me engano, 2 Samuel 11, sobre o adultério de Davi e Betseba. Algumas traduções diz que quando o mensageiro trouxe a Betseba para Davi, Davi fez dela sua esposa, né? Fez dela sua esposa de qual maneira? Através da prostituição, do adultério, né? Que eles dormiram. Outras traduções falam e Davi se deitou com ela. Outras traduções, não lembro quais falam, mas a mais tradicional é que Davi se deitou com ela, mas existe uma tradução que diz que Davi fez dela sua esposa. E da onde a Bíblia estava tirando isso, né? Estava tirando exatamente que a nossa aqui palavra-chave de hoje, que é 1 Coríntios 6, lá no 16, aonde retrata exatamente a ligação de alma através do adultério, que diz assim, ó,
vou repetir para os irmãos poderem acompanhar. 1 Coríntios 6, no 16 diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta na Bíblia, irmãos, não é aquela mulher que a gente conhece hoje, que roda a bolsinha ali na esquina, né? É toda mulher fora da aliança do casamento, tá bom? Então, vou ler de novo, 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, ou seja, formando aliança. Aí diz assim, ó, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, ou seja, voltando aqui, diz assim, ó, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Onde nós vimos isso? Lá em Gênesis 2:24, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e formarão os dois uma só carne, a aliança. E a aliança ímpia, onde está? Aqui em Coríntios, né? 1 Coríntios. E por que, Sheila, que forma essa aliança? Por causa do pecado. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, essa pessoa que ela adultera, lá em Provérbios fala que ele é insensato, né? Então, ou seja, ele está sim opresso. A opressão não é que ele perde a realidade das coisas que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, mas existe no mundo espiritual uma espécie de uma perseguição da qual aquilo chega a ser até mais forte que ele mesmo possa controlar. Por exemplo, qual tipo de opressão que a gente vê claramente isso? Por exemplo, um drogado, né? Um drogado, ele tem várias recaídas e todas as vezes ele tenta lutar contra a carne. Então, vamos falar, a pessoa vai lá, né? Entra numa clínica e ali ele fica se limpando, quando ele sai, passa um tempo, pum, caiu de novo nas drogas. Por quê? Porque existe uma perseguição espiritual, uma legalidade espiritual. A pastora, inclusive, no sábado vai explicar bastante sobre isso. E existe uma legalidade no mundo espiritual do qual existe uma opressão que o diabo ele fica mesmo ali infernizando a mente da pessoa, que aquilo se torna mais forte que a própria vontade dela. E muitas vezes ela acredita que aquela é a vontade dela. Como é que o diabo convence? Por exemplo, um drogado, eu falo assim, não, vai lá, usa só mais uma vez, você já está limpo, você vai conseguir resistir, você não vai virar mais um viciado. Aí a pessoa vai lá, faz e quando vê já está totalmente já vivendo aquela opressão novamente do vício, né? Totalmente vivendo aquele prazer da carne. E assim também a aliança de alma do adultério, né? Existem outras alianças? Existe as emocionais, existem as espirituais e as sexuais, que é a que eu estou falando aqui para vocês. E Sheila, o que que isso, né? Como que a gente pode identificar isso? Existe alguma, como eu posso dizer, existe alguma coisa que a gente consiga identificar? Existe, irmãos. Por exemplo, né? Tanto a fornicação quanto o adultério, né? Que está lá relacionado lá em 1 Coríntios 6, é, são consideradas no mundo espiritual relações sexuais ilícitas, da qual adultera contra as leis de Deus, né? Então, ali, só para vocês entenderem, a igreja de Corintos, ela estava vivendo um histórico de prostituição. Eles adoravam, por exemplo, a deusa Afrodite, né? Então, isso era como uma sacerdotisa. Na verdade, era uma prostituta, né, a Afrodite. Se você vai estudar a história dela, você vai ver que, na verdade, era uma prostituta, né? Uma prostituta, se eu não me engano, cultuar, o que fala, né? Então, assim, entre outros problemas que a igreja estava enfrentando, com a imoralidade, incesto, né, devassidão, a sodomia, né, que depois eu posso explicar para vocês o que é a sodomia, a idolatria. Então, assim, qual é a consequência que a gente consegue observar de uma pessoa que fez aliança de alma, né? Por exemplo, a pessoa se torna dependente emocional. Então, você vê, eu lembro meu marido aqui, logo no início, que ele estava se afundando lá, eu via ele assim, desesperado, falando com aquela mulher toda hora no telefone. Eu via que ele saía como se estivesse mesmo com um cabresco, assim, puxando ele para aquilo, lá em Provérbios fala, né? Uma dependência emocional assim terrível. Né? Por quê? Porque havia ali uma aliança de alma na vida dele, né? Então, assim, a pessoa fica obsessiva, preocupado com o outro, né? Se vai perder, vira uma loucura na cabeça.
dessa pessoa, ele acaba ficando assim, muito controlador no relacionamento, né? Se torna um manipulador, então ele fica muito mentiroso. Tem muitos homens que eu observo que existe uma passividade muito grande, sabe? Assim, a OM deixa ele completamente passivo demais, as vontades dela. Como assim, Sheila? Que é essas vontades que a OM deixa ele assim compassivo? Por exemplo, assim, aquele homem que está, por exemplo, que perde até o contato com os filhos, né? Ou seja, ela manipula tanto ele que ele perde até o contato com os filhos, ou seja, fazendo sim a vontade delas, né? Por exemplo, o que mais que eu posso dizer para vocês? Os relacionamentos lá são muito conturbados. É, Outro dia teve uma mentorada minha que falou que o marido deu um tiro na OM ou disparou para cima, uma coisa assim, ele é policial. Esse fim de semana teve um relato lá no grupo também que o marido bateu demais na OM, bateu mesmo, e ele não tinha esse comportamento agressivo. É, Eles ficam muito mentirosos, né? Ou seja, eles precisam encobrir muito aquilo que eles estão fazendo. É, e tudo isso é muito real, tá? Muito real, que é uma opressão mesmo que está dominando a mente deles, tá? Eles têm consciência do que eles estão fazendo? Totalmente, irmãos. Eles estão totalmente racionais. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, esse marido que é violento e bateu na esposa, por exemplo, né? Ou esse, por exemplo, que bateu na amante esse final de semana. Eles sabem o que eles estão fazendo, mas a força que domina eles naquele momento é maior. Eu estive agora, participei do Silk, eu recomendo muito que vocês façam o Silk com a pastora Tânia Teresa, e ela estava explicando sobre os cavalos do diabo, né? As pessoas que são usadas como cavalo deles. E tem pessoas que têm tanta brecha, vou fazer um vídeo de brecha também para vocês, que tem tanta brecha no mundo espiritual que o diabo chega a sentar mesmo nos ombros dessas pessoas e elas perdem completamente o controle. Não é Elas não perdem a racionalidade, elas estão totalmente racional, porque os que perdem a racionalidade são as pessoas que estão possessas. As pessoas que estão possessas, elas relatam, inclusive, que houve um apagão na mente delas, né? A pastora Tânia contava lá em uma das aulas sobre a possessão e ela deu o exemplo para quem... Vocês vão lembrar, porque esse foi um caso que abalou muito o Brasil. Aqui em São Paulo teve aquele caso do maníaco do parque, né? E quando ele foi prestar o depoimento, ela contou que ele falava, que ele dizia assim, que ele tinha sim a intenção, aquela força maior, que ele não conseguia dominar, de pegar aquelas mulheres, levar lá para o mato e estrupá-la. Isso, ele sentia aquela vontade, aquela compulsão em fazer, e ele estava fazendo totalmente racional. Agora, o que ele não estava racional, que ele não sabia explicar o porquê ele matava, porque a intenção dele não era matar, era só estuprar. Então, ou seja, para raptá-las e estrupá-las, ele estava opresso. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas aquela força maior, igual o exemplo do drogado que eu dei para vocês, dominava a mente deles. Mas aí ele já ficava possesso quando ele matava, ou seja, ele ficava completamente cego, ele não via o que ele estava fazendo. E ele mesmo não sabia explicar o porquê. Parece muito irreal tudo isso, muito fora, né? Ou seja, surreal, podemos dizer assim, muito fora da nossa realidade. Se realmente isso é para você algo fora da realidade, glorifica, irmãos, porque eu vou falar, deve ser muito difícil, né? Uma pessoa perder totalmente a consciência e quando despertar já fez. Eu acredito que isso é o que acontece com muitos casos de homicídios que nós vemos, muitas coisas, né, que a gente vê por aí. Então, assim, a gente precisa sim buscar do Senhor, buscar nossa libertação em primeiro lugar. Sábado, isso eu acredito que vai ficar muito claro para quem não tem ainda esse entendimento espiritual. Então, se você quer ser abençoado, eu também preciso que você abençoe esse canal, compartilhando esse vídeo e incentivando as pessoas a seguirem o canal, né? Por quê? Porque esse ano eu vou bater pesado mesmo.
eu vou entrar mesmo com bastante conhecimento para abençoar a vida de vocês, só que a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa alcançar mais vidas, muitas pessoas estão sofrendo, e eu falei para o Senhor que esse ano, o meu propósito é alcançar, transbordar em muitas almas, em muitas vidas, mas eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Quem não segue ainda o canal, passa a seguir. Eu não pedia isso antes, mas eu preciso ser prudente, porque a própria Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Então, tantas pessoas, irmãos, se vocês vissem cada testemunho de pessoas sendo libertas, aprendendo a se posicionar através de cada ensinamento que Deus tem dado, a direção e pela sua misericórdia tem chegado através de muitas vidas, a gente entende o quanto o Senhor ama, que nós possamos evangelizar e alcançar mais vidas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família, o casamento, os filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém?